Boa noite, e aqui vamos nós, né? Começar mais uma live onde nós vamos falar sobre saúde mental. Gente, eu tô aqui na sacada da minha casa. Eu queria mostrar pra vocês o pôr do sol, não sei se dá pra ver lá, ó. O sol hoje tá meio tímido porque choveu bastante em Goiânia, então não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas aos pouquinhos, mais ou menos ali 6h20, por aí já começa o pôr do sol, né? Eu sou Michele Branquinho, sou psicóloga e estou aqui pra gente falar um pouquinho sobre meditação. Sejam bem-vindos os que estão entrando, né? Entrou a Juscelia. Tabita, é isso? Seja bem-vinda. Esse horário eu sei que não é um horário muito bom para lives, mas a ideia é falar um pouquinho sobre a nossa campanha, né, do Janeiro Branco. E nessa campanha a nossa ideia é trabalhar vários recursos. E o que trouxe para mim foi a meditação, né, que já é o que eu venho trabalhando já há algum tempo. E o que é a meditação, né, gente? Eu quero falar para vocês sobre isso, quem tá acompanhando no grupo, quem recebeu o material. Tá lá, eu coloquei um material sobre meditando em 3 passos. Porque é uma coisa bem simples. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe o quanto eu sou uma pessoa agitada. E eu sou realmente uma pessoa muito agitada. Por quê? Eu sou uma pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu gosto de ser assim. Só que chegou um certo momento onde ser agitada desse tanto acabou me trazendo ali algumas consequências. E eu não posso dizer que eu não me tornei uma pessoa ansiosa nesse momento. E aí, então, eu comecei a buscar novos recursos. E um dos recursos que eu busquei foi a meditação. Eu vejo muita gente que me manda mensagem aqui no Instagram, às vezes por e-mail, ou até pelo Facebook, pelo WhatsApp, falando que não consegue meditar, que meditar não é pra eles. Mas você sabe por que a gente pensa que meditar não é pra gente? Porque a gente tem aquela visão dos monges sentadinhos, bonitinhos, na posição de lótus. O que é a posição de lótus? É aquela posição sentadinho com as pernas cruzadas e as mãos, né? Lembra da posição das mãos? Aquela é a posição de lótus. E realmente é uma posição muito legal. Só que não necessariamente isso é meditar. E falar de meditação pra mim é falar da psicologia, é falar de saúde mental e é falar da minha transformação. A meditação foi algo que entrou na minha vida pra mim, não era algo que eu pensava em trabalhar com ela. Mas isso começou a acontecer porque eu comecei a gostar tanto daquilo, e do que a gente gosta a gente começa a falar, né? A gente começa a falar sobre esse material e nós vamos falando. Sejam bem-vindos, as pessoas estão entrando. Eu tô aqui contando a minha história enquanto as pessoas entram, né? Mas vão acompanhando aí, qualquer coisa vocês vão me chamando, a gente vai interagindo. Mas aí eu comecei a falar sobre meditação. E aí as pessoas começaram a se interessar e começaram a me seguir nisso. Uma coisa que eu achei super legal. Por quê? Porque meditar, gente, faz parte de trazer o nosso ser para aqui e agora. Nós temos uma tendência a viver num mundo de justificativas. Nós nos justificamos por tudo. Eu escuto muitas histórias, eu vejo muitas pessoas falando sobre a vida, sobre a essência, sobre o que acontece com elas, mas eu sempre escuto histórias como: eu sou assim porque isso aconteceu comigo, eu sou desse jeito. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Hoje eu fiz alguns stories falando sobre relacionamentos abusivos, que é algo que me chama muita atenção e que tem acontecido muito, porque relacionamentos abusivos são uma temática que fazem com que a gente acabe se desviando de si mesma, né? Saindo de si mesmo e acaba se encontrando na realidade que outra pessoa coloca pra nós. E aí teve uma pessoa hoje que me falou assim: mas eu tenho depressão e eu vivo uma vida difícil porque eu vivi um relacionamento abusivo. Eu perguntei pra ela: quanto tempo você vive esse relacionamento? Seja bem-vinda, Estela. Ela falou pra mim assim: foi há 5 anos atrás. Eu falei: e depois disso você teve outros relacionamentos? Não, todos os homens que aparecem na minha vida eu não consigo me relacionar, não consigo viver isso. Eu falei: vamos parar o seguinte, vamos parar de olhar pro passado, vamos viver o aqui e agora? E ela me respondeu da seguinte forma: não consigo. Eu falei: por que você não consegue? Vamos pensar, vamos analisar isso. Oi, Isabela, seja bem-vinda. O que é um relacionamento abusivo? Foi no passado. Vamos viver o hoje? Você consegue? Vamos viver o hoje?
E a meditação me deu essa oportunidade. E é por isso que eu falo de meditação, porque ela te ajuda a viver no aqui e agora. Existem vários tipos de meditação. Na verdade, hoje nós temos mais de 300 tipos de meditação registrados, né? E tem algumas meditações que elas são feitas ao longo do mundo e que são muito conhecidas, outras não, por exemplo, como o Ho'oponopono, é um tipo de meditação e ela é muito conhecida. E é uma prática que eu indico para vocês, que vocês deveriam buscar conhecer, é muito importante. Tem um centro nos Estados Unidos que se chama Kripalu, que Kripalu é um centro da Universidade de Harvard. O que esse centro faz? Ele foi criado exatamente para entender a meditação como ciência. E foi uma das coisas mais legais que aconteceu. Por quê? Assim nós pudemos estudar. Tiveram ali monges cedidos pelo Dalai Lama, que ficaram ali em Kripalu por meses, alguns até por anos, para poderem ajudar nesses estudos. Comunidades, pessoas aleatórias, pesquisas. Foi feito muita coisa para entender o que é desculpa, gente, o que é a meditação e por que da meditação. Então isso foi muito legal, porque assim a gente conseguiu entender a meditação como ciência. Meditação é religião? Não sei, para alguns pode ser. Meditação são práticas culturais? Também. Mas uma coisa eu posso te dizer, a partir dessas pesquisas... Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Daniele também, que entrou. Érica, Luci, sejam bem-vindos. Uma coisa que é muito legal de se pensar é que, a partir de Kripalu, desse centro que Harvard criou e das pesquisas que eles fizeram, meditação pode ser muitas coisas, mas hoje ela é uma ciência. E uma ciência que traz muitos benefícios para a nossa vida. E são benefícios que são incontáveis. Inclusive, um dos pesquisadores desse centro de Kripalu, que foi Tal Ben-Sahar, alguns pesquisadores que trouxeram algumas coisas, né, sobre a psicologia positiva, juntaram a psicologia positiva com a meditação e conseguiram trazer aí muitas coisas boas. Mas nós temos uma meditação que ela é muito legal, que ela é a Mindfulness, que é a meditação do aqui e agora, que esse foi um grande ganho da modernidade. E que essa meditação, a ciência já comprova, que com 8 semanas você consegue resolver muitas coisas. Eu tenho muitos pacientes que estão trabalhando a ansiedade com a meditação, a depressão com a meditação. A Felícia, oi Felícia, seja bem-vinda, querida. E ela tá falando aqui, ó, descobri que a meditação ajuda a diminuir a dor pós-cirurgia. Que legal! Você tá num processo pós-cirúrgico, né? Isso é muito legal, olha que legal que ela tá trazendo, gente. A meditação, ela tem efeitos incríveis pra nossa vida. E sabe uma coisa que é muito interessante que a meditação pode nos dar? Voltando a falar aí do Mindfulness, em 8 semanas eu tenho visto pessoas que estão conseguindo lidar com a ansiedade, com a depressão, alimentação, problemas de alimentação, resolvendo questões do passado. Gente, questões de sexualidade. É incrível quantas coisas a gente consegue. Sabe por quê? Porque a meditação, ela traz para você uma conexão do seu eu. Você se conecta com você. Hoje eu até coloquei para as pessoas algumas perguntas lá no grupo, né, do WhatsApp, que foi o seguinte: o que você não consegue? Coloquei lá, desligar dos problemas, relaxar, querer as respostas tudo para ontem, resolver as coisas de imediato. Tem coisa que a gente não consegue. Aí teve alguém que me chamou no privado e falou assim: eu sou extremamente intolerante ao erro, eu não aceito o meu erro. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa e falei pra ela assim: mas por que você não aceita o seu erro? Todas as vezes que eu erro eu volto pro passado. E aí eu fiz com ela, fiz um áudio, mandei um áudio pra ela no WhatsApp, falei pra ela: se conecta com isso. Oi Gabi, boa noite, seja bem-vinda. E se conecta com você agora. Aí foi muito interessante que a pessoa me respondeu da seguinte forma: depois que eu ouvi o que você falou e comecei a pensar na minha conexão,
Eu fiquei com vergonha de olhar para o passado, de olhar tanto para o passado. A gente não precisa disso. O passado ele é importante, mas tem um autor que eu amo o trabalho dele, que é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl fala sobre o sentido da vida e ele fala o seguinte: o seu sofrimento, ele tem que ter um sentido. Ele traz um sentido para o futuro. Ele resolve muitas coisas na sua vida. Vou ter que parar para mandar um beijo aqui, ó. Um beijo para Manuela. Beijo, Manuela. Obrigada por estar aí acompanhando aí com a mamãe Isabela. Obrigada por estar aqui com a gente. E isso é meditação. Olha o quanto isso é legal, gente. Quando você pensa no que o Viktor Frankl fala, você se conecta com o seu presente. O seu passado, ele tem que ter um sentido de aprendizado e não uma justificativa. Nós precisamos mudar isso na nossa vida. E isso é saúde mental. Isso é conhecimento. Você não pode pegar o seu passado e usar como justificativa. Você pode pegar o seu passado e usar como aprendizado. E muitas vezes na meditação a gente consegue fazer isso. Sabe o que é legal da meditação? E que nesse ano de 2020, né, a gente viveu aí uma pandemia, estamos ainda nesse processo. E eu falei isso muito para as pessoas. A meditação era um recurso fantástico. Por quê? Todos em casa, trancados, né, dentro de casa. A gente não podia fazer muita coisa, estávamos limitados. Olha que recurso terapêutico fantástico que você pode usar na sua casa, aí para você usar para sua vida, não é? A meditação é um dos melhores recursos que nós temos hoje terapêutico para que você possa usar sozinho em casa. E por que eu dei esse nome Meditando em 3 Passos? Porque a gente tem a visão, como eu falei para vocês, da posição de lótus, né? Todos sentadinhos, com os dedinhos juntos, com a coluna ereta e como se não passasse um mosquito na sua frente. Estamos todos ali plenos, só que nem sempre é assim, né? Será que se o mundo estiver agitado, vocês estão ouvindo barulho aqui em volta? Eu tô na sacada, mas tem barulho lá fora. O mundo continua. Será que eu consigo meditar nesse mundo? Consegue. Por isso você precisa de 3 passos, né? Tem alguém aqui falando, acho que é é isso? Incluir a meditação na minha rotina esse ano. Olha que legal. É isso aí, você tem que aprender, sabe por quê? Meditação é prática. Meditação é um exercício diário. Tem algumas pessoas que têm facilidade com a meditação guiada. E eu indico muito pra vocês, sabe por quê? Porque a meditação guiada, ela pode te ajudar a construir uma nova visão e você começar a voltar pro aqui e agora, você se conectar, né? A Sônia tá dizendo aqui, amei essa colocação, muitas pessoas se escondem no passado se justificando. Sim, Sônia, é verdade. E aí a gente precisa pensar muito nisso, né? Voltando nisso aí, Sônia, o passado não é justificativa. O passado é aprendizado para um presente melhor. E é isso que nós temos que lidar. Vamos aprender a não se justificar. Nós vivemos num mundo de justificativas, nós vivemos num mundo de culpas, né? Eu não consegui realizar isso porque meu pai fez isso comigo. Eu não consegui realizar isso porque eu passei por tal situação. E nós temos que aprender que as nossas situações, que as consequências da nossa vida vão a partir dos nossos aprendizados. E se você quer aprender a meditar, vem comigo nisso. Eu vou te dar 3 passos, que é bem simples. Mas a primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte: não desistam. E entenda que existe uma escada para você subir. Você tem um objetivo, né? A primeira coisa que eu quero te dizer é: tenha seus objetivos. Por que você quer meditar? Né? Por que você quer meditar? Tem alguém falando aqui. É a Rita. Preciso muito aprender. Acho que a meditação é a base para preparar a mente para o conhecimento. Sim, é uma das formas de conhecimento. A gente tem N ferramentas, né? Lá no grupo de saúde mental da equipe Lotus, a gente vai ter outros recursos terapêuticos, mas a meditação é um deles. E eu gosto da meditação porque você pode trabalhar ela sozinho na sua casa. Se você aprender, você pode desenvolver esse recurso a longo prazo. Quanto tempo eu preciso meditar? 1 minuto? 2? 3? Não sei, depende de você. Tenha objetivos para meditar.
Quais são os seus objetivos para meditar? Faça uma listinha deles. Eu quero ser uma pessoa mais calma. Eu quero ser uma pessoa mais tranquila. Tenha todos eles. Mas entenda que o principal objetivo da sua meditação tem que ser o seguinte: viver o hoje, viver o momento presente. Por que eu falo isso? Gente, nós precisamos viver o aqui e agora, tá? Rubiane, seja bem-vinda, querida. Bom ter você aqui conosco. Nós precisamos viver o hoje. Sabe por quê? Porque o hoje é a garantia da sua estrutura. É isso que você precisa. Então, tenha em mente os seus objetivos. O primeiro passo é você pensar na sua postura. Sabe por que a postura é importante? Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que a sua postura afeta a sua saúde mental? Você sabia disso? Muita gente não sabe disso. E isso é algo muito importante de você entender, que a sua postura afeta a sua saúde mental. Aquela pessoa que trabalha desse jeito o tempo todo, ela vai ficar cansada mais rápido. Segunda coisa, né, que a gente tem que pensar aqui, ó, a minha coluna, ela tá ligada ao quê? O meu sistema nervoso. O meu sistema nervoso. Então, quer dizer, a minha postura melhora a minha saúde mental. Você precisa entender que se você não cuidar da sua postura, seja pro que for, você vai ter aí um desequilíbrio de informação no seu corpo. E o nosso corpo e a nossa mente estão conectados, não tem jeito. Então, o primeiro passo para aprender a meditar é postura, tá? Então, para quem tá começando, eu sempre indico o seguinte: senta no chão. Por que eu gosto que senta no chão? Eu vou explicar depois a questão do ambiente, mas você sente o ambiente. Encosta na parede, tá? Não preciso ficar na posição de lótus, não preciso ficar deitado, não preciso ficar em pé. Sentado numa cadeira também pode. O jeito que você quiser, você consegue, tá? Mas por quê? Porque a sua coluna tem que estar ereta. Então, quando fala dos 3 passos, o primeiro passo é a postura, coluna ereta. Cabeça. Dica da cabeça, que eu acho que é muito importante isso aqui, tá? Que eu vejo muita gente desistindo no passo da postura já. Muita gente já desiste aqui. E o que você pode fazer? Olha, sempre aqui, ó, cabeça pra baixo ou pra cima. Por quê? Sabe essa quebra que a gente faz aqui no pescoço? Isso aqui vai evitar que você durma ou que você desligue mais rápido. Você vai ficar ali conectado, concentrado, né? Então, coluna ereta, né? Para algumas pessoas é mais fácil puxar o ombro, tudo bem. Coluna ereta, cabeça nessa posição ou para trás. Essa é a postura. Minhas pernas precisam ficar esticadas, deitadas? Não importa, tá? Isso é indiferente. Cruzadas, não. O que importa para nós na postura é a sua coluna. E você precisa estar conectado a isso. E aí a gente vai pro segundo passo, que ele é muito importante, que é a respiração. Por que a respiração é importante? Você sabia que a respiração é o frequencímetro do seu corpo? Sabe por quê que a respiração é o frequencímetro do seu corpo? Pelo seguinte: quando você está estressado, ou nervoso, ansioso, você começa a respirar mais rápido, não é? Você fica ofegante, fica acelerado, não é assim? Você fica mais acelerado. Então você vê que a sua respiração está mais acelerada, tem alguma coisa errada. Já viu quando você está mais cansado, a sua respiração está mais lenta, você está assim mais desanimado? Quando você está bem, você nem percebe a sua respiração, não é assim? Então, a nossa respiração, ela é um equilíbrio. Quando você está ansioso, para um minutinho, começa a respirar, vê a diferença que isso faz, vê a diferença que traz aí. A Felícia colocou que resumiu o que eu falei numa frase. Gostei, Felícia. Ó, o passado não é justificativo, é aprendizado. Obrigada pela frase, gostei, ficou ótimo. Tem mais gente entrando aí. Luiz, seja bem-vindo. E então, voltando aqui para respiração, gente, é exatamente essa frequência. Vamos equilibrar. Então, você já tem uma postura adequada, agora vamos começar a pensar na respiração. Vou te dar uma dica para aprender a respirar. A respiração ideal é a respiração de 5 tempos, tá?
Tem vários tipos de respiração, mas eu vou começar pela respiração de 5 tempos, depois eu posso até te dar algumas dicas de outras, mas a respiração de 5 tempos é a ideal. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de aprender a respirar na frente do espelho, eu ensino isso para as pessoas, porque é mais fácil. Coloca a sua mão na frente do espelho, a outra mão você coloca em cima do umbigo, porque você precisa aprender a fazer a respiração diafragmática. Não encha os pulmões apenas, enche o seu diafragma. Então, você vai inspirar em 5 tempos e expirar em 5 tempos. Então, faz o seguinte, vai sentir o seu umbigo vir pra frente e vai sentir o seu umbigo descer, né? Olha aqui, então vamos lá. Inspira, 5 tempos. Segura por um segundinho e solta. Aí, você vê agora o seu umbigo voltar pra trás. Inspira em 5 tempos e expira em 5 tempos. Fica mais fácil. Muita gente fala pra mim que é difícil, e realmente pode ser, gente, mas é um aprendizado. É difícil porque você quer que as coisas aconteçam tudo pra ontem. Agora, se você entende que a meditação é um processo de vida, uma técnica que é desenvolvida diariamente, que ela precisa entrar na sua rotina, você vai entender que daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 1 mês você já vai ver a diferença, mas daqui 1 ano você já está um expert da meditação. E é muito interessante isso. Faz muita diferença. Então você trabalhou sua postura, começa a respiração, inspira e expira. Você vai ver que isso vai te trazendo uma leveza. Essa respiração que eu tô te ensinando, sabe aquele dia que você tá agitado, que você tá ansioso? Para na frente do espelho, começa a olhar para sua mão e coloca a outra, começa a respirar. Você vai ver que você vai acalmando, a frequência vai diminuindo. Por isso que eu falo que é o frequencímetro, né? Por isso que eu falo que é o frequencímetro. Olha a Isabela completando a frase aqui da Felícia, né? A Felícia colocou, o passado não é justificativa, é aprendizado para um futuro melhor. Gostei, gente, vou postar depois essa frase, gostei, obrigada. E é exatamente isso que a gente tem que pensar. Aprendizado para um futuro melhor, né? Coisas ruins vão acontecer com a gente o tempo todo. Quem esperava uma pandemia, né? A gente não esperava isso agora. E nós estamos vivendo. Quantas coisas nós aprendemos, né? Quantas coisas nós vivemos e quantas mudanças nós tivemos nesse ano. E às vezes a gente foge de olhar para isso. Olha para o aprendizado e não para a dor em si. A dor, ela é um caminho, né? Quando você tem uma dor de cabeça, por exemplo, essa dor ela pode significar N coisas. Uma simples dor de estômago até um tumor no cérebro, né? A dor tem N significados. Mas se você nunca olha para ela, você não descobre o significado. E às vezes a gente sempre fica esperando que seja o pior, né? Não é algo simples de fazer? Não, mas a vida nunca foi simples e não tem que ser, gente. A vida tem que ser vivida. Vamos viver isso, né? Vamos voltar aqui, tô fugindo do tema de novo. Vamos lá, vamos voltar. Então, nós temos a postura, nós temos a respiração. Para quem achar a respiração de 5 tempos difícil, para começar, porque algumas pessoas acham mais difícil mesmo, porque a gente não tem essa prática. Mas quer saber uma coisa? 2 minutos do seu dia. Me dá 2 minutos do seu dia. Eu não te peço mais do que isso. 2 minutos. Faz um compromisso com você. Treina a sua respiração por 2 minutos. Pega o seu celular, coloca lá o timer, o cronômetro, por 2 minutos. Quando ele apitar, você para. E treina a sua respiração. 2 minutos todos os dias. Você vai ver que a longo prazo, daqui a 1 mês, você já tem uma respiração equilibrada. E 2 minutos é pouco para você. Você vai querer aumentar. E aí você vai ver que você vai entrar numa prática de meditação incrível. Ou em outras coisas que você quiser. O que você quiser fazer. Mas 2 minutos. Eu vou te ensinar uma outra respiração, que é a respiração quadrada. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Para quem tem dificuldade, não conseguir começar essa aqui, ó, que é a respiração de 5 tempos, começa então pela respiração quadrada. Por que respiração quadrada? Porque você vai inspirar em 4 tempos. Você pausa 4 tempos. Essa eu gosto de fazer o seguinte, coloco as 2 mãos, vamos lá. Inspira, 4 tempos. Segura. Agora expira em 4 tempos. Segura de novo. E aí começa. Inspira 4 tempos. Segura. Expira, segura.
também é muito fácil de aprender. Você vai ver que com essa técnica você pode também acalmar a sua mente em vários momentos. Essa técnica, por exemplo, da respiração quadrada que eu estou ensinando aqui, ela é excelente para dormir. Para quem tem dificuldade com sono, começa a praticar essa técnica à noite, antes de dormir. Deita na sua cama, não leva nada, celular, não leva nada. Porque não sei se vocês sabem disso, mas para ter uma boa noite de sono, não leve nada para sua cama. Tem um ambiente agradável para dormir. E lá, começa a praticar, deitado na sua cama, do jeito que você vai dormir. Se você dorme de lado, de barriga para cima, para baixo, não importa. Deite como você vai dormir, como você gosta de dormir. E começa a fazer a respiração quadrada. E aí você começa a desenvolver o sono. Então, voltando, se você não consegue a respiração 5 tempos, faça a respiração quadrada, que isso vai te ajudar, tá bom? Então, por que eu estou dizendo essas duas técnicas? Porque muita gente não sabe respirar corretamente. Então, é importante a gente aprender a respirar, tá? Então, feito a postura, a respiração, a gente vai para a terceira parte, que é a concentração ou a intenção. Para quem nunca meditou, lembra que eu falei para vocês que eu ia falar do ambiente? Aqui entra o ambiente. O ambiente, ele é muito importante. Por quê? O barulho te conecta no aqui e agora. Os cheiros, os aromas que você tem. O vento, o som, uma música ambiente, uma música instrumental, o que você preferir, sons de chuva, tudo isso te ajuda a treinar a sua concentração. Então, para quem nunca meditou, primeira dica, postura, respiração, use sons que vão te ajudar a se conectar com o ambiente, com o aqui, agora, tá? Outra dica para treinar a concentração, tem uma técnica que ela é inclusive do Mindfulness, é a técnica do Body Scan. A técnica do Body Scan, ela é muito boa, que é o quê? Fazer o escaneamento corporal. Tenta sentir o seu corpo. Você tá lá meditando, né? Começou, trabalhou sua postura, fazendo a sua respiração. Tenta sentir os seus pés, os dedos, as mãos, as pernas, as costas, seu abdômen, seus ombros, pescoço. Vai sentindo o seu corpo. Você vai ver que isso te traz para o momento presente. Ah, mas os pensamentos não param. Realmente não param. Sabe por quê? Não existe como você parar de pensar. Muita gente até me pergunta isso. Se eu conseguir meditar, eu vou parar de pensar? Não, isso é impossível. Um ser humano normal, com pensamentos adequados, tem média de 60 a 8 mil pensamentos por dia. Essa é a média. Por quê? Você começa a pensar, eu olho e falo, esse copo de água. Nossa, mas eu preciso tomar água. Mas eu tô fazendo uma live, então se eu ficar prestando atenção na água, eu não vou prestar atenção na live. Quantos pensamentos eu já tive aqui? Não é? São muitos pensamentos e isso vai interferindo na nossa vida. E aí nós começamos. Quantas coisas a gente já criou no pensamento que nunca vai se tornar realidade? 90% dos nossos pensamentos nunca vão acontecer. São preocupações ou sofrimentos ou situações que nós temos que nunca vão se tornar reais. Então nós precisamos aprender a ter um equilíbrio entre os pensamentos. Então o que é o segredo da meditação? Não é parar de pensar, é criar espaços na mente. E é isso que nós precisamos. Tem pesquisas que mostram que tem pessoas que chegam a 160 mil pensamentos por dia. Pensando que um ser humano normal consegue 80 mil pensamentos de forma saudável, pensa 160 mil. Olha um sistema trabalhando dobrado. O que acontece com uma máquina que trabalha dobrado? Carga horária dobrada. O que vai acontecer com ela? Né? Então é isso que tem acontecido. E é isso que, por exemplo, Augusto Cury fala muito da síndrome do pensamento acelerado. Outras teorias aí que a gente tem sobre pensamento, né? Que se fala muito sobre isso, então a gente tem que ter muito cuidado com isso.
O que a meditação te dá é criar espaços na mente. E você não precisa parar de pensar. Você precisa criar espaços na mente. E é por isso que a concentração é importante. É por isso que se concentrar faz parte desse processo. Então, usando os sons, usando o vento, o chão, sente o lugar em que você está. Eu gosto de fazer isso no chão porque é uma textura diferente, que você pode usar a seu favor. O seu corpo é uma forma de se concentrar. O pensamento vem, deixa ele vir, só que não julgue. Quando você julga o seu pensamento, você dá vazão para ele, e ele continua. Deixa o pensamento vir e ir, e foca na sua respiração. Mantém a sua respiração em concentração. É isso que você precisa. Esse é um passo importante para se concentrar. E aí você pode usar uma intenção. Por que você está meditando? Você está meditando para se tornar uma pessoa mais calma? Então concentra ali, fica ali. Quanto tempo isso pode durar? Isso depende, gente. Cada pessoa é uma pessoa, né? Nós temos que ter muito cuidado com essa questão de estipular. Você pode ter uma meta de meditar 1 hora por dia, mas entenda que essa meta, ela não vai ser atingida de imediato, tá? Isso vai ser construído. Quando eu falo pra você, me dá 2 minutos, treina a sua respiração em 2 minutos por dia pra você ver. Amanhã você já está com 3, com 4, com 5. Daqui 1 mês você está meditando 15 minutos. Será que isso já não é bom? Isso depende muito da nossa estrutura. E outra coisa, aprende que a meditação é te trazer para o momento presente. É te trazer para aqui e agora. Então, por exemplo, você está no meio do seu dia de trabalho. E nesse dia de trabalho, você sentiu ali alguma coisa? Para 5 minutinhos. Faz uma meditação ali. Você pode meditar em qualquer lugar. Você não precisa estar no meio de um parque, sentindo o vento suave, ouvindo barulhos de sino. Não necessariamente, gente, isso tudo é muito bom. Mas o que a gente precisa entender é que a meditação como ciência prova que aumenta o nosso sistema imunológico. Em tempos de pandemia isso é muito importante, né? Aprender isso. Segunda coisa, melhora o nosso sono. Diminui as nossas taxas de cortisol. Aumenta a produção de serotonina, né? Cortisol é o hormônio do estresse. Então, se isso vai diminuir, é fantástico. Para pensar quanto a gente sofre com o estresse do mundo atual, né? Serotonina é a base do bem-estar, é a sua sensação de bem-estar. Então, a gente precisa aprender a fazer isso, né? No yoga, a gente tem algumas posições que vão nos ajudando a trabalhar o exercício físico associado a isso. E é fantástico, por quê? Porque você precisa entender que o seu corpo e a sua mente estão conectados. Que o seu corpo e a sua mente estão plenamente organizados. Sabe uma coisa que a meditação tem me mostrado recentemente? A conexão de famílias também. Eu achei super legal, porque crianças podem meditar. Você já meditou com o seu filho, por exemplo? Né? Ensina um pouquinho disso, coisas simples, né? Para os seus filhos, para a família. E as pessoas estão conseguindo fazer isso juntas. E isso é muito legal. Isso é muito bom. Por quê? Porque a gente consegue ter uma conexão com a gente consegue ter uma conexão com o outro. Você consegue se conectar com o mundo, você consegue alinhar os seus pensamentos. E você consegue criar espaços na sua mente. E ter uma certa sensação de paz, que é isso que a gente precisa, né? A Isabela tá até falando aqui que é ótimo para adultos e crianças. E é verdade, as crianças elas têm participado da meditação de uma forma incrível. É muito interessante. É muito legal você pensar que a meditação ela pode ser compartilhada. Agora, se você falar assim, eu tenho muita dificuldade para começar, use meditações guiadas. Mas uma dica para você, mesmo que você esteja começando com meditação guiada,
Pega aqueles 2 minutos que eu te falei e trabalha a respiração. Vai associando as duas coisas, para que você possa concentrar ainda mais. E você vai ver que vai chegar um determinado momento que você consegue fazer a sua meditação sem ter um guia, né? Dessa forma. Existem vários tipos de meditação, vários tipos mesmo. Por que eu gosto muito de falar do Mindfulness? Porque o Mindfulness ele é dividido em 8 semanas. E quando você entra nas 8 semanas, você começa a perceber que ao longo delas algumas coisas vão mudando para você. E você vai se concentrando mais e você vai conseguindo ter uma interação maior, né? Antes da gente fechar, querem fazer uma prática aqui junto comigo? Vamos fazer? O que vocês acham? Vamos fazer? Para que a gente possa fazer junto, eu vou guiando vocês e vocês vão fazendo aí na casa de vocês. Não se preocupem com os barulhos, pelo contrário, usem eles a favor. Então, a primeira coisa, lembrando da postura, né? Peguem a postura, se concentrem. Né? Olha para a sua postura, o importante da postura é você não estar desconfortável, tá bom? Então, estejam com a coluna ereta, se precisar apoiar na cadeira, na parede, não importa, tá bom? Mas apoiem, estejam com a postura, coluna alinhada, cabeça, para não dormir, tá bom? E começa com a respiração. Vamos na respiração dos 5 tempos? Vamos lá? Inspira, coloca a mão lá no seu umbigo, sente o seu umbigo inflar. Segura por 1 segundo e solta. Vamos lá de novo. Começa com a respiração bem devagar. Vai no seu tempo. Vou tornando ela mais lenta. Segura. E agora solta bem devagar. Inspira mais uma vez. E agora vai fechando os seus olhos. Para de olhar para fora agora e começa a olhar para dentro. Vai inspirando em 5 tempos, segurando e expirando. Vai entrando agora nesse processo. Inspira, expira, posição confortável. Lembre-se que o seu corpo tem que estar confortável. Você não precisa sentir dores, nem estar em uma posição que te gere desatenção. Então, vai respirando, inspirando e expirando bem devagar, concentrando, de forma muito tranquila. Respira, inspira e expira. Escuta os barulhos em volta. Tenta ouvir os barulhos em volta. Tenta sentir o local que você está. E agora concentra a sua atenção nos seus pés. Mesmo de olhos fechados, tenta sentir os seus pés. Tenta sentir os dedos. Vai até os calcanhares. Vai sentindo do seu pé direito, do seu pé esquerdo. Deixa os barulhos virem. Deixa os barulhos irem. Concentra, acalma, relaxa. Concentra agora nas suas pernas e vai respirando. Respirando, perna direita. Concentra a sua atenção na sua perna esquerda. Vai sentindo que elas relaxam. Se precisar, pode movimentar um pouquinho, balança um pouquinho as suas pernas. Agora concentra nas suas costas. Veja como elas estão alinhadas. Imagina como se um fio
transparente saísse lá da sua coluna, na parte inferior, e subisse até o seu pescoço. Sente isso agora, como se estivesse alinhando. E aí você percebe que você vai acalmando e que seu corpo vai relaxando. E você sente agora o seu abdômen, concentra agora no seu abdômen. E a respiração continua. Você não parou de treinar a sua respiração. Você vai respirando, concentra no seu peito e vai relaxando, relaxando. Concentra agora nos seus ombros. Os ombros é uma região onde nós carregamos o peso de muitas coisas. Solta agora, movimenta um pouquinho, solta tudo. E você vai sentir que isso te dá paz, que te dá tranquilidade, que você acalma. Relaxa o seu braço direito e a sua mão direita. Vai relaxando, relaxando, relaxando. E sente que o seu corpo vai alinhando. Relaxa o seu braço esquerdo e vai descendo até a ponta dos seus dedos da mão esquerda. Sente que seus braços estão leves, tranquilos. Relaxa o pescoço. Precisar, movimenta para um lado, para o outro. Continue respirando e na sua postura. E vai sentindo o seu rosto relaxando. E assim você relaxa todo o seu corpo. E antes da gente encerrar essa meditação, tenha gratidão por algo que aconteceu na sua semana. Gaste aí alguns segundos e eu vou ficar em silêncio para que você tenha gratidão por algo que aconteceu na sua semana. E agora respirando, vai voltando para cá, vai envolvendo aqui, vai voltando para cá tranquilamente, mantendo a sua paz, a sua calma. Eu sempre gosto, gente, de terminar as minhas meditações com gratidão. Sabe por quê? A gratidão é um dos sentimentos mais puros que nós podemos ter. E a ciência prova que a gratidão modifica o cérebro. Isso já é provado e eu acho isso fantástico. Pessoas gratas são mais felizes. Pessoas gratas acham respostas para os problemas. Aprenda a agradecer. Aprenda a lidar com isso de uma forma mais tranquila. Se você tem dificuldade para entender e para viver o que é a gratidão, vai lá na minha bio, tem lá um diário da gratidão. Baixa ele para você, é gratuito, tá? Para que você possa aprender a praticar a gratidão. Porque a gratidão é um sentimento que motiva a nossa mudança. Algumas pessoas falam para mim o seguinte: tá, mas eu pratiquei gratidão, eu mudei, eu não sei como. Não se preocupe. Porque a gratidão, ela muda o seu cérebro, ela muda a sua forma de pensar, ela muda a ótica que você enxerga a sua vida. E é isso que a gente precisa, né? E a gente precisa aprender a desenvolver a nossa vida no sentido do autoconhecimento. Um dos grandes benefícios da meditação, gente, é o autoconhecimento. Você se conhece. Eu já me peguei várias vezes nas técnicas de meditação, parando e analisando, falando, poxa, era isso que eu precisava ter pensado. Sabe quando você tá ali naquela conexão com você tinha um problema para resolver, de repente você para e fala, poxa, é isso, por que eu não fiz? Vou fazer agora. E é assim que a nossa prática vai desenvolvendo, né? A Sônia tá dizendo aqui, gratidão, muito bom relaxar. Obrigada, Sônia. A Rita tá aqui também. Obrigada, Rita, por participar. A Estela, muito bom, Michele. Obrigada.
Obrigada, Estela. Espero, gente, que vocês aprendam a trazer isso para a vida de vocês. Sabe, meditação é um recurso terapêutico. Um dos recursos terapêuticos mais fortes nesse momento de pandemia que a gente pode ter, né? Que é um recurso que você pode usar aí na sua casa, então é muito importante a gente aprender. Mas a meditação, ela só funciona quando você entende que ela é um estilo de vida, que você insere ela no seu dia. Lembra disso, 2 minutos, tá bom? Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre isso, me chama no direct, tá? Pra quem tá lá no grupo, né, de saúde mental da equipe Lotus, é um trabalho que a gente tá fazendo lá no Instagram. Quem ainda não entrou no grupo e ainda quiser entrar, lá na minha bio tem o link, tá? Do grupo de WhatsApp, vocês podem entrar, podem participar com a gente. E eu espero de coração que ao final desse mês de janeiro nós possamos ter aí muitos depoimentos sobre transformação de saúde mental. Gente, todo cuidado importa, né? Continua com a gente, semana que vem tem mais conteúdo por lá. Toda quinta-feira a gente tá no Zoom. Ontem foi um bate-papo maravilhoso. Eu confesso pra vocês que eu fiquei emocionada ontem de ver quanta coisa a gente aprendeu juntos ali, quanto foi rico, né? Então, obrigada a todos que participaram com a gente. Obrigada, Maria, querida, que bom te ver aqui. Rê, obrigada, Margarida, Irani. Então, olha, espero vocês lá no grupo, tá bom? Um beijo pra todo mundo, bom final de semana. Depois me contem como é que tá a prática de vocês. E lembrem, quero 2 minutos. Só 2 minutos para transformar a nossa vida, para construir um novo estilo de vida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada, gente.